Sobre saúde mental aqui no nosso Jornal do Almoço, e o tema escolhido para hoje, acho que é meio que o começo de tudo, né, Karina? O autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para melhorar nossos relacionamentos, a nossa própria vida, né? Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Denise, bom dia a todos que nos acompanham. É verdade, e a gente comenta muito na parte de saúde mental sobre o autoconhecimento, mas de maneira geral as pessoas ainda têm dificuldade de como fazer esse processo, Karina, de autoconhecimento e por que isso é tão importante. Então foi o tema que a gente escolheu aí para a gente conversar hoje. Perfeito, vamos para a nossa primeira dúvida da rodada, aparecendo aqui na tela a Heloísa de Sombrio. Me considero uma pessoa tranquila, não sou de guardar mágoas nem traumas, mas já me disseram que isso pode estourar lá na frente. Faz sentido? Bem importante essa pergunta da Heloísa. De fato, isso é comentado, né, sobre a questão da pessoa acumular muitas coisas dentro dela e em algum momento da vida isso vir a somatizar no corpo ou vir até inclusive a desencadear alguma patologia. Mas isso depende muito da maneira como a pessoa processa e lida com as situações, os desafios, os contratempos no dia a dia. Se a pessoa de fato vai acumulando e não digere, não processa aquilo, isso sim vai em algum momento, né, vir de alguma outra forma e esse autoconhecimento é importante por conta disso, porque eu vou me observar e ver como que eu lido com essas situações, como eu processo, eu tenho esse hábito de ficar acumulando e não entender, não processar. Então, é importante o autoconhecimento para esse entendimento também. Perfeito, temos mais dúvidas da nossa audiência, que está aqui na tela a próxima, ó, veio de Cocal do Sul, quem participa é a Débora. No que o autoconhecimento pode me ajudar nos relacionamentos? De que forma? Débora, vou tentar resumir, porque a tua pergunta é fantástica e o autoconhecimento, ele ajuda de forma geral, global, tudo nos relacionamentos. É muito importante a pessoa ser quem ela é e ela ter essa consciência dos hábitos, das coisas que ela gosta, das coisas que ela não gosta, como ela reage a determinadas situações, como que ela lida, quando que ela fica triste, quando que ela sente raiva. Muitos conflitos acontecem e na maioria das vezes o casal nem consegue entender ou justificar o motivo dos conflitos estarem acontecendo. E muito comum, às vezes, a pessoa começa a se anular, ela quer muito agradar o outro e deixa de fazer as próprias escolhas e começa a se anular. Um exemplo básico são até coisas do dia a dia, né? Vamos sair para comer uma pizza, um X, tanto faz. E aí o tanto faz aqui, muitas vezes está mostrando, será que eu sei realmente o que eu gosto, o que eu não gosto? Eu flexibilizo, as coisas têm que ser do meu jeito ou não? Então o autoconhecimento mostra muito isso e faz o relacionamento ser muito mais leve e duradouro. Ok, temos tempo para mais uma pergunta por aqui. Está na tela o Luiz de Sara. Costumo engolir o choro, como dizem. Sempre evito sofrer e chorar por algo. Isso pode estar relacionado com o autoconhecimento? Oi, Luiz, o autoconhecimento, na verdade, vai fazer tu entender por que você evita o sofrimento, por que tu evita vir a chorar, porque, de certa forma, isso não é saudável. É importante, sim, que a gente processe as emoções que a gente está sentindo, que fazem parte da nossa vida, como o sofrimento, como o ato de chorar, e não estar engolindo, né, como você mencionou aí. Então, o autoconhecimento vai te trazer esse conhecimento acerca do teu padrão de funcionar e também te colocar como um desafio aí para te começar a mudar e melhorar esse processo para tu ter, né, hábitos e uma vida muito mais saudável. O Ranieri de Içara. Por que uma pessoa que se conhece e tem definidos o que quer e principalmente o que não quer, afasta as pessoas? Olha que interessante, gostei muito dessa pergunta do Ranieri. Então, a primeira parte do processo de autoconhecimento você já tem identificados aí bem definidos, né? O que você gosta, o que você não gosta, o que permite na sua vida, o que não permite. Agora, a segunda parte do processo é como também a gente viver em sociedade e como fazer com que isso seja de uma forma também harmoniosa. Então, a outra parte do autoconhecimento aí é identificar e observar por que tem afastado as pessoas. Às vezes pode ser pela maneira como você se posiciona, pela maneira como você verbaliza com as pessoas, se você flexibiliza. Quando a gente vive em turma, em equipe, em grupos, muitas vezes, por mais que eu sei o que eu quero e o que eu não quero, mas eu preciso também ceder, porque eu estou em um grupo e também precisa ter essa convivência. Então, vai aí o desafio dessa segunda parte do seu processo de autoconhecimento.
Muito bem, próxima pergunta por aqui. Está na tela o Lorenzo de Turvo. Tem algum livro que eu possa explorar melhor esse assunto, que me dê alguns passos de como se conhecer? Oi, Lourenço, gostei bastante dessa tua pergunta, né, pedindo indicação. Na verdade, toda leitura, todo livro sempre vai agregar, porque naquele conteúdo você vai emitir uma opinião, você vai ter um pensamento acerca do que o autor trouxe. Mas separei aqui para vocês uma dica de um livro, vou pedir para eles colocar na tela para mim, que é um livro que particularmente eu gosto muito e sempre indico para os meus pacientes no consultório. O Cavaleiro Preso na Armadura é uma fábula que vai trazer aí todo um processo, né, de caminhada junto com o cavaleiro e vai também trazer esse processo de autoconhecimento para vocês. Uma leitura fácil, a gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores, né? Uma leitura tranquila, fácil, rápida de fazer e muito bacana aí para você entender um pouco melhor sobre esse processo de autoconhecimento. Temos mais dúvidas da rodada por aqui, gente? Cristina de Criciúma. Eu faço terapia há anos e me ajuda muito a saber lidar com as pessoas. Como posso indicar para o meu parceiro fazer também sem parecer chata? Ótima pergunta, viu? Ótima pergunta, sim, Cristina. Muitas vezes as pessoas não fazem o processo de terapia por ter vergonha, por ter preconceito, por não saber, né, como funciona o processo de terapia. Então, aí já entra uma parte do autoconhecimento, de você entender o porquê que o seu parceiro tem, né, esse receio ou porquê que ele não busca a terapia e você começar a, nas conversas informais, desmistificar, né, isso que limita ele a fazer esse primeiro passo da busca da terapia. Muitas vezes também não tem esse conhecimento, que buscar psicoterapia ajuda muito no processo de conhecimento e só a busca pelo autoconhecimento já é o motivo principal aí para fazer também essa terapia. Tá certo, Karina. Obrigada pela tua participação e mais uma terça-feira aqui no nosso Jornal do Almoço. A gente volta a se encontrar na próxima oportunidade, semana que vem. Se você tem algum tema para sugerir aqui para a gente falar sobre saúde mental, já sabe o número para participar, né? O 99146-9079. As suas sugestões são sempre muito bem-vindas aqui no nosso JA. Até mais. Até mais.